Amém. Só o irmão que está presente. Ou só o irmão que está presente, ou só o irmão que está empolgado. Ele vai ligar lá ainda, pô. Já vai, então. Deve dar mais uma chance pro pessoal do... Nossa, risada espontânea. E aí, gente, tudo bem? A paz do Senhor? Amém. Amém. Coisa maravilhosa, né? Prazer estarmos aqui na nossa escola bereana. Nessa sexta-feira nós vamos ter a ministração da lição 6, os desafios da evangelização na atualidade. Vamos estar aqui apresentando o nosso preletor, mas antes de tudo eu gostaria de falar desse evento que vocês estão vendo aqui no telão, aqueles que puderem assistir. Quem não estiver assistindo, eu vou falar aqui, você vai entender. No dia 28 de agosto, às 9 horas, no início às 9 horas, nós vamos ter a nossa maratona EBD, de capacitação para professores e líderes. Esse ano, o tema vai ser profundidade, baseado nas escrituras sagradas, né, na questão da Bíblia, né? Nós vamos falar sobre inspiração, atualidade, a história da Bíblia, como chegou até a nós, né, a questão da inerrância, da infalibilidade da Bíblia. Então os assuntos vão ser ministrados por homens de Deus, homens feras. Vamos falar sobre Bíblia e ciência, perguntas ou temas difíceis da Bíblia que vão ser esclarecidos aqui. Então vamos ter a ministração, não é, do pastor André Galvão, lá de Natal, vai estar ministrando aqui para nós. O pastor Jarbute Jordão, que é um mestre, um homem de Deus, um cara fera na palavra, vai estar em Curitiba. O pastor Erivelton Nunes, em São Paulo. O pastor Gilson Paulo vai ser o nosso preletor local aqui, né? Na verdade, cada um dos polos que nós vamos ter transmissão, nós teremos um professor dando uma aula presencial nesse momento. Então é um momento em que a gente vai fazer aquilo que eles chamam de blended, né? Fazer uma mistura. A aula é online, mas também temos um momento presencial, um momento onde a gente pode, né, tirar as dúvidas. No momento da transmissão é complicado, você não pode interagir diretamente com o palestrante, mas ao término da administração do pastor Gilson, as pessoas podem tirar dúvidas, né, esclarecer, tirar informações, quer dizer, conversar propriamente com o palestrante. Nós vamos ter o doutor João Marcos em Brasília, que é um médico, ele é especializado, ele vem trabalhando, militando na área da ciência, fazendo... mostrando como a ciência e a Bíblia são compatíveis, como a fé e ciência podem caminhar juntas. E o pastor Leonardo Noz é o nosso representante aqui do Rio de Janeiro, vai ministrar a palestra a partir daqui para todo o Brasil. Como eu disse, é um evento híbrido online, ele vai ser multicapital, é um evento que a gente teve uma experimentação e na verdade um êxito, um sucesso muito grande no ano passado quando realizou, e essa é a nossa segunda edição. Todos vocês que estão aqui na Escola Bereana e aqueles que estão nos assistindo, será um prazer tê-los aqui conosco, tá bom? Bom, sem mais perda de tempo, porque o tempo urge, nós vamos receber com muito carinho, com muita... Gente, mas... Pô, que o cara veio, meu irmão, o cara veio de longe, mano, de longe. O cara veio de longe, de São Gonçalo. São Gonçalo é longe? Um pouquinho, né? Um pouquinho, né? O cara veio de longe para ministrar para a gente aqui, é um homem de Deus, um cara... Pô, a última vez que
ele ministrou aqui para nós e se tornou o queridinho da internet. Todo mundo, ai, que lindinho, não é? Vamos receber com carinho nosso pastor Ronald Gustavo para ministrar essa audição sexta. Ronald, Deus te abençoe. Escracha aí, sabe? Vou dar um pulo ali quando vou falar da tua. Aleluia. Pai do Senhor, boa noite. Todos aqui. Pai do Senhor, a você também que está em casa e assistindo. Você que está assistindo a transmissão aí depois desse momento. Deus abençoe a sua vida. Ajeitar aqui, botar aqui só para botar a tela aqui, espelhar aqui a tela para mim um bocadinho. Hoje quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Ronaldo, toda a equipe aqui da EBD, né? Que tem feito um trabalho fantástico. A gente tem essa lição a respeito sobre discipulado, escrita pelo meu amigo pessoal, né, o pastor Gilmar Chaves. É uma lição muito importante. Hoje a gente vai falar sobre os desafios da evangelização na atualidade, e não são poucos os desafios. A gente tem um mundo muito complicado, muito diferente de décadas passadas, de 80, 90, até da década de 2000 para 2010, o mundo já mudou muito, ainda mais com o cenário. Nós ainda estamos num cenário pandêmico, então algumas relações a respeito, posso utilizar o termo técnico, né? A cosmovisão do mundo é uma cosmovisão muito complexa hoje, né? Então a gente precisa, como cristão, passar a cosmovisão cristã para esse mundo que não tem esperança, porque só Cristo é esperança. Então a gente tem desafios grandiosos do ponto de vista de evangelização. Então a gente vai estar falando a respeito disso. Os slides aqui dispostos já estão na fabricaebd.org. Você que está assistindo, é só clicar lá e fazer o download, está em PDF, um arquivo bem simples, bem leve, pode ser compartilhado via WhatsApp, então pode ser enviado tanto por e-mail, WhatsApp, então está um arquivo bem leve, já está disponível. Você que está aí, você que está aqui me assistindo e você que está em casa, é só entrar aí, acessar aí .org, ou os irmãos que estão aqui, falar com o Edvanei que está aqui, envia para o celular dele, ele manda aí para os irmãos. Bem, se você que trouxe sua lição, a sua Bíblia, o texto áureo é um texto áureo importante, porque 1 Coríntios capítulo 9, verso de número 16, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Já que a gente fez essa leitura, eu queria orar com você, você que está em casa e você que está aqui. Deus bendito, louvamos o seu nome, engrandecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Fale conosco através do teu evangelho, ilumina-nos, ó Pai, através do teu texto sagrado. Nessa noite, Pai, nos dê clareza, Senhor, amplifica a nossa mente, a nossa capacidade cognitiva de poder compreender suas escrituras, em nome de Jesus, amém. A gente tem desafios muito grandiosos. O pastor Gilmar Chaves, na palavra introdutória, ele fez uma palavra introdutória interessante. Eu destaquei alguns pontos dela. As características do mundo atual trazem consigo diversos desafios no que diz respeito às formas de evangelização, aos mais diferentes segmentos da sociedade. Este é o assunto central dessa lição. Trazem consigo diversos desafios. Para a gente pensar num contexto amplo, macro, quais os desafios que nós temos hoje no mundo? A gente tem o relativismo, que está em crescente força no mundo universitário. Você tem o materialismo extremamente exacerbado hoje, né? A questão do materialismo é muito forte. Você tem o consumismo. São tudo desafios que nós temos. Nós temos problemas do marxismo cultural, né? De uma ideologia que tem sido aparelhada, principalmente dentro das universidades, está muito difícil. Interessante, pastor Sepúlveda, que Lutero, tem uma fala de Lutero, que ele dizia o seguinte: se Cristo não for pregado nas universidades, Satanás vai tomar conta delas. Lutero. Ele foi um reformador, mas é uma palavra de um profeta, né? Ele viu algo longe. Ele viu que... E hoje, de fato, as universidades estão aparelhadas com uma ideologia muito forte. Você tem o problema das minorias, que são os desafios hoje. Você tem o problema do identitarismo, que está muito forte.
as pessoas sendo trabalhadas em grupos, em segmentos, né? Aquela questão de, a gente vai chamar de pensamentos identitários, fazendo pequenas divisões do grupo, né? Negros, brancos, amarelo, pardo, azul, vermelho, rosa, tudo fazendo esse segmento. Isso é um desafio para nós. Você tem um problema, quer ver um outro desafio? O aumento do desigrejado. Quem é o desigrejado? O desigrejado nem sempre é aquela pessoa que não tem Cristo. Mas ele tem Cristo, mas não faz parte da igreja. Ele é um desafio para nós como evangelização. No período pandêmico, o número de desigrejado quase que dobrou. Porque muitas igrejas faliram. E tem gente que faliu a igreja, o pastor fechou a igreja, e ele não se sentiu ainda encaixado em algum lugar. É um problema desigrejado. Também é um desafio para a gente. Problema monetário, desemprego, violência. Olha quantos desafios nós temos como igreja do ponto de vista de evangelização. Então, a lição nossa para esse domingo, para esse momento, também é uma lição de reflexão para a gente, do ponto de vista, quais são os desafios. Por exemplo, cada um de vocês aqui, que está aqui dentro, e você que está me assistindo, eu vou usar um termo grego, né? O oikos, né? O seu círculo de convivência que você está, existem desafios aí, no seu trabalho, seus vizinhos, o lugar onde você mora. Você que está aqui como professor e você que está me assistindo, você pode aí anotar e tentar visualizar quais são os seus desafios de evangelização. Quais são os meus desafios, né? Distância, recurso, o que falta? Como é que eu faço para encaixar essa questão da evangelização? Então, são desafios que a gente precisa debater. Primeiro tópico, evangelização, definição e modalidades. Evangelizar significa proclamar, anunciar e testemunhar, testificar o reino de Deus. Dessa forma, evangelização inclui todo o processo envolvido no ato de proclamar as boas novas de Cristo. Em outras palavras, evangelizar não é informar. Evangelizar é proclamar. Você não está dando uma informação, você está proclamando o reino de Deus. Então é uma grande diferença. Outra coisa, anota aí para você lembrar aí. Evangelizar não é fazer proselitismo. Você não está dizendo que a sua igreja salva. Não, quem salva é Cristo. Nós não fazemos proselitismo, nós pregamos a Cristo. Aleluia. Esse é o nosso ponto, esse é o nosso trabalho como evangelização. Então, a gente tem que entender isso. Porque tem muita gente que vai evangelizar, estou falando do ponto de vista de evangelização e do ponto de vista do professor ensinando a quem vai evangelizar. O que você tem que destacar na aula? Explicar na aula para os seus alunos que ele não passa uma informação sobre o evangelho, ele prega o evangelho. Pregar o evangelho é afirmar uma verdade insofismável. Por exemplo, hoje eu gravei um vídeo pro meu Instagram. Eu tenho um canal, um negócio que eu monto chamado Minuto do Conhecimento. Por exemplo, quando você estuda a palavra verdade na Bíblia, a verdade possui 3 níveis. Por exemplo, você tem a verdade romana, a verdade grega e a verdade judaica. A verdade grega, a verdade romana em latim é veritas, que é a verdade do Edvanei, que trabalha com um profissional do direito, e alguns outros irmãos que trabalham com o setor jurídico. Por exemplo, a verdade romana, a veritas em latim, é uma verdade passada. O Tribunal de Justiça trabalha com verdade romana. Como é que a verdade romana funciona? Ela trabalha com uma verdade que passou. Por isso que a testemunha do tribunal, ela não está testemunhando algo que ela está vendo. Ela testemunha algo que ela viu. Então é a verdade passada. Isso é a verdade romana. Os gregos trabalham com verdade presente, aletheia. Então para o grego não é importante o que passou, o importante é hoje. O lance é hoje, não é ontem, é agora. E os judeus? Os judeus são os melhores. Os judeus trabalham com emet. Para o judeu a verdade foi, é e continuará sendo. A verdade judaica ela é imutável. A verdade judaica não muda. Por isso que Jesus vai dizer em Hebreus 13:8, eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Então a verdade judaica é uma verdade que nós estamos afirmando, nós estamos em cima dela. Em outras palavras, quando alguém anuncia um evangelho, ele não informa um evangelho que passou,
mas ele afirma uma verdade que foi, que é e que continuará sendo. Então, esse é o ímpeto da evangelização, é saber aonde eu e você estamos firmados. Nós não pregamos um evangelho de passatempo, um evangelho que deixou de ser. Nós pregamos uma verdade verdadeira, uma verdade absoluta. No campo do texto teológico, a nossa verdade é única. A verdade do mundo é uma verdade relativa. A gente vai ver um pouco mais à frente. À frente eu vou contar a história dos 5 judeus que vão discutir sobre isso. E uma das discussões é sobre o relativismo. Então, quando você for dar aula na sua igreja, para a sua classe, para os seus alunos, o que você vai ensinar? Ó, nós temos uma verdade absoluta. Eu e você não informamos o evangelho, nós pregamos. Repita comigo, pregamos. Exatamente, a gente prega o evangelho, proclama o evangelho. E nesse ponto de vista, a Bíblia toda, sob definição e modalidade, a Bíblia toda é um texto sagrado missionário. Por exemplo, esse é o livro do John Stott, Ou Sou Espírito e Eu Sou Mundo. Essa é a capa nova, o meu é o antigo. Eu nem achei a capa antiga na internet, que eu nem consegui achar, eu tenho um antigo meu. Ele diz o seguinte: o Deus do Antigo Testamento é um Deus missionário. Chamou uma família a fim de abençoar todas as famílias da terra. Ele vai fazer isso com Abraão. Que o Cristo do Evangelho é um Cristo missionário. Ele comissionou a igreja para ir fazer discípulo de todas as nações. Ou seja, o Deus do Antigo é missionário, o Cristo é missionário. Que o Espírito Santo dos Atos dos Apóstolos é um espírito missionário. Impulsionou a igreja a fim de testemunhar. Que a igreja das epístolas é uma igreja missionária. Uma comunidade mundial com uma vocação mundial. E que o clímax do Apocalipse será um clímax missionário. Uma incontável multidão internacional. Ou seja, todo o texto sagrado ele vai inclinar para um texto de evangelização e de missões. Então, quando você lê a Bíblia Sagrada, é sempre um Deus convidando o seu povo a sair de algum lugar para proclamar a sua palavra em algum outro lugar. Por que você está aqui? Porque Cristo chamou você e a mim, para a gente ir em algum lugar anunciar esse evangelho. Aleluia! Essa beleza, esse encanto. Se você quiser fazer um investimento, para mim é o melhor livro de missões que existe. Não é barato, tá? A Amazon está R$140, já encontrei ele a 180. Esse livro tem quase 700 páginas. Pode investir sem medo. Esse livro é fantástico. David Bosch, infelizmente, faleceu em 92, num acidente de automóvel. Ele é um teólogo sul-africano, especializado em missiologia. Mas esse livro consegue, de maneira muito, muito tremenda, falar sobre missões de uma maneira assim, muito fantástica. Trata missões desde o texto sagrado até o período pós-moderno. Ele faz um corte muito interessante sobre missões. Aí ele vai dizer o seguinte: é impossível ler o Novo Testamento sem levar em consideração que a maior parte dele foi conscientemente escrita dentro de um contexto missionário. Olha o que ele faz a gente pensar. Segundo Martin Carler, no primeiro século, no século I, a teologia não constituía o luxo de uma igreja que conquistava o mundo. É verdade. Que a igreja ela vai sair para pregar o evangelho, mas ela não tem uma teologia formada. Tanto que a igreja de Atos ela vai usar bases do judaísmo para tentar agregar os 3.000 que ganharam. Porque eles começam com 120, pastor Sepúlveda. Pedrão ali na escadaria do templo, do lado daquelas piscinas do Mikvah, aí ele prega, ganha 3.000 almas. Aí ele vira para o Espírito Santo. E agora? Onde eu ponho esse povo? Entendeu? Ele fica assim, mas cabia todo mundo lá no cenáculo, na casa de Maria, de João Marco, e agora? Onde eu enfio esse povo? Então eles vão usar a estrutura judaica para poder encaixar o povo. Então a coisa vai se desenrolar. Quer ver? Abra sua Bíblia. Atos 2:42. 2:42. Atos 2:42. Ó, se ficar frio não é culpa minha não, é culpa do Sepúlveda aí que ligou o estranho aí. Ele que é o culpado. Deus me chamou para falar a verdade, foi o Sepúlveda. Essa é verdade. Eu sabia que ele ia falar isso. Ó, então assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aí você vai ver um padrão já de início
a gente vai chamar de estacas, né? Base, colunas sobre a igreja, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, uma estaca, na comunhão, outra, partir do pão e nas orações. Você vê 4 demarcações onde a igreja vai ficar em cima, né? Como perseverava na doutrina dos apóstolos, aqui a gente pode falar sobre didaquê, alguma coisa, né? Você vê que eles vão tentar utilizar um modelo bem simples de teologia para começar a montar a coisa. Aí, qual é a ideia aqui que o David Bosch está falando? Continuando aqui. Mas era gerada pela situação emergencial em que se encontrava a missão. Nessas circunstâncias, eu adoro essa frase, a missão tornou-se mãe da teologia. Ou seja, a Igreja de Cristo, ela faz teologia, mas a teologia nasce da missão. Por quê? Você não consegue ler o Novo Testamento sem pensar num contexto missionário. Lucas, ele tem uma tratativa chamada Teologia do Caminho. Eu dei uma aula aqui, eu não lembro nem o ano. Eu não lembro o ano da Bereana, que foi de Lucas. 2019. Rapaz, 2019, isso mesmo. Eu falei sobre teologia do caminho. Porque para Lucas, tudo está no caminho. Por exemplo, os discípulos de Emaús estão no caminho. Paulo está a caminho de Damasco. A igreja chama-se a Igreja do Caminho. O samaritano está à beira do caminho. O cego está à beira do caminho. Jesus está a caminho de Jerusalém. Tudo é caminho. Qual é a perspectiva de Lucas? A igreja ela está caminhando, mas todo mundo que ela encontra caído, ela levanta e põe no caminho. Porque a igreja entende que o lugar dela não é aqui, é na eternidade. Então Lucas trabalha a chamada teologia do caminho, ou seja, uma igreja que tem uma consciência missionária. Então isso é muito importante. Quando você lê o texto sagrado, Novo Testamento, eu gosto muito do Novo Testamento, pela questão da especialização em pós, sempre gostei mais do Novo do que do Antigo. Eu sempre gostei de ver essa capacidade da igreja para missões, esse impulsionamento para missões. A igreja ela pensa em ficar em Jerusalém, eu tenho uma revelação, sou salvo, tenho o Espírito Santo, para que eu vou sair daqui? Eu quero ficar aqui. Aí Jesus fala, não é, mas eu chamei vocês para irem. Aí eles não vão. O que Cristo envia? Perseguição. Nada como sacudir uma panela para anunciar o evangelho. Atos 8, o couro vai comer, Estevão morre, o que a igreja vai fazer? Porque assim, quando você não vai por bem, ele sacode para você ir. Então cuidado aí, né? Cuidado aí. Jesus estava falando, não, vai lá. É melhor ir logo, né? Né? Não, vai lá fazer uma visita no hospital e você não vai. Eu vou arrumar um negocinho para você ficar lá uns 3 dias lá, para você poder anunciar. Filho, o problema de servir esse Deus é esse. É um problema positivo, porque quando você entrega a sua alma no altar, você não tem mais vida, a sua vida é dele. Aqui morre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é até o altar. Aceitei a Jesus, acabou. Porque é dele, por ele e a ele. Ele é a origem de tudo, o caminho de tudo, e tudo que você tem volta para ele. O que você tem? O que você tem? Então tudo que é seu é dele. Então você vai fazer o que ele quer. Porque eu e você estamos numa monarquia, não numa república. República, o governo faz a vontade do povo. É o que de fato deveria fazer. Na monarquia, não. Na monarquia é diferente. O rei não faz a vontade dos súditos, mas os súditos fazem a vontade do rei. Eu e você estamos no reino de Deus. Nós somos súditos. E o rei não tem que fazer a nossa vontade, mas nós temos que fazer a vontade dele. Então o reino de Deus não é república. Não é república. Infelizmente, mas não é república. Aqui, ou felizmente, Estou falando infelizmente do ponto de vista para quem estava, poxa, eu achei que não, aqui é outra história. Pastor, no começo você falou sobre a ideia da verdade absoluta, né? Que tem essa questão, verdade verdadeira, né? E hoje em dia é difícil essa concepção socialmente falando. Então, quando a gente traz esse parâmetro de que a gente possui um rei e esse rei possui um poder soberano, é difícil para que a sociedade compreenda isso. Então, pregar o evangelho vai ser sempre um contraponto a essa sociedade. E não tem como evangelizar com meias verdades, vamos dizer assim. Impossível. Então, é impossível que a igreja alcance o objetivo dela se ela, na verdade, tenta se amoldar a ideia social do momento. A gente tem conversado muito isso aqui nesse trimestre,
a história perpassa civilizações, construções de países e tudo mais, mas a palavra ela permanece. Essa é a ideia do Evangelho. Por isso que Deus está sempre preocupado de ir a um local onde precisa receber essa palavra, porque senão a gente junta aqui um agregado e estamos satisfeitos e foi. Mas o Evangelho não é isso. É verdade. Por isso que eu gosto daquela frase do Warren Wiersbe, quando ele comenta Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Wiersbe tem uma frase, ele sintetizou aquilo ali de maneira muito fantástica. Ele diz assim: se o mundo controla a sua mente, você é conformado. Se Deus controla a sua mente, você é transformado. Eu acho que isso é o que há de mais perfeito na colocação de Warren Wiersbe, é exatamente isso. Por isso que Paulo vai dizer que o capacete é da salvação. A salvação não está no peito com a couraça, nem na cintura. A salvação é na cabeça. Porque se a salvação não estiver na cabeça, a gente enlouquece, a gente se perde na vida. Por isso que tem muitas pessoas que desistem no caminho do Evangelho, porque por algum momento tiram o capacete da cabeça e é acertaram pelo dardo inflamado do maligno. Porque quando a gente se relaciona com o mundo, a gente vê o caos e o desespero, mas quando a gente põe o capacete, a gente fala, mas Deus pode transformar isso tudo. Então essa esperança, essa graça do Evangelho como capacete na nossa cabeça, como meu amigo Divanei disse de maneira muito brilhante, faz a gente encarar a verdade relativa com mais certeza. Que a nossa verdade não é uma verdade efêmera, não é? Romanos 14, 17. O reino de Deus não consiste nem em comida nem bebida, ou seja, o reino ele não está estabelecido em uma estrutura efêmera. Comida e bebida. O que é comida e bebida? Algo que evapora, algo que some, perecível. Deixa eu usar a frase de um autor que eu não gosto dele, mas eu li o livro dele, justamente para combater as ideias presentes no livro, que foi o Manifesto do Partido Comunista. Engels tem uma frase lá que eu pego muito essa frase dele para bater neles mesmo. Engels diz que tudo que é sólido se dissolve pelo ar. Ou seja, exatamente o que Paulo vai dizer em Romanos 14, 17. O reino de Deus não é um reino sólido. É um reino que está estabelecido em 3 parâmetros: justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Aleluia! Então, a justiça de Deus, a paz de Deus e a alegria de Deus que sustentam tudo isso. Ou seja, a gente está num reino, numa embaixada que é a igreja, nós somos embaixadores, pregando um evangelho que há 2000 anos iniciou na cruz do Calvário. Aí a questão para dar um nó na cabeça de qualquer teólogo, de qualquer um. Falando de um sangue que foi derramado há 2000 anos atrás e não apodreceu. O sangue continua tendo o mesmo poder, sendo puro e poderoso. É por isso que o texto, quero ler com você aqui para a gente fazer um link. Em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, tem um texto de maneira brilhante. Enquanto o pastor abre aqui, o mais revoltante é quando a gente escuta as pessoas falar, usam o termo Deus é amor para poder relativizar, porque quem fala isso, ele não tem noção como o amor de Cristo é a representação da justiça de Deus. É um equívoco assim de um tamanho... Exatamente, concordo contigo. Eles utilizam, eles confundem a gratuidade da graça com ela ser barata. A graça é gratuita, ela não é barata, ela foi cara. O Filho de Cristo, o Filho de Deus, precisou ser moído na cruz do Calvário. Ela não é uma graça barata, ela foi uma graça... Ela é de graça, ela é gratuita, mas ela custou um preço extremamente pesado, não é? Então, assim, é verdade. Infelizmente, as pessoas têm esse pensamento. Por exemplo, 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira vazia de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas como um precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido. A palavra conhecido aí, fazendo uma tradução, é funcionando. Se você quiser colocar aí na sua Bíblia, funcionando. O que Pedro está querendo dizer? Que o sangue de Cristo, quando foi lá, o qual, na verdade, em outro tempo, funcionando antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do mundo ser mundo, o sangue dele já funcionava. Mas manifesta nesses últimos tempos, por amor a vós. Isso aqui é um encanto, porque o que Pedro está querendo dizer? Que tudo lá fora é sustentado por um sangue. E eles não sabem disso, mas nós sabemos disso. Mas ao mesmo tempo que esse sangue sustenta o mundo lá,
eles estão sob o sangue e nós estamos sobre o sangue. Olha que coisa tremenda a respeito sobre isso. Ou seja, quando você anuncia o evangelho, você já está dizendo para a pessoa o seguinte: olha, você, né, você falando isso na sua aula, ensinando para os seus alunos, você vai ensinar para a pessoa: olha, Cristo, ele sustenta a sua vida. O sangue dele sustenta a sua vida, mas você precisa estar sobre o seu sangue para ser purificado. Oi? Não? Sobre. Sob e sobre. Ele está sobre a sua vida. Né? O sangue, ele dá todo o sustentáculo. Obrigado. Ele dá todo o sustentáculo, dá toda a base. Mas a pessoa não foi encharcada por esse sangue ainda. Não é? Por isso que eu tenho uma colocação aqui, deixa eu abrir um link. Por exemplo, justificação pela fé. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais próximo eu cheguei sobre justiça. Uma pessoa, quando é transplantada e ela recebe um órgão alienígena de fora, de outro corpo, não é alienígena de ET não, tá, irmão? É porque alienígena eu estou falando que o corpo entende como alienígena. Eu usei um termo muito técnico. Estranho. Um organismo estranho, o pessoal já imaginou já no predador, alien, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, quando a pessoa recebe um órgão estranho, ela tem que tomar um remédio. O remédio engana a sinapse cerebral e faz com que a pessoa, ao ter esse órgão dentro dela, o cérebro diz para ela que aquele órgão pertence a ela. Então, se ela parar de tomar o remédio, o que acontece com ela? O órgão acontece o quê? Rejeição. Eu e você somos pecadores. Como é que Deus Santo recebe pecadores como nós? Como é que um Deus Santo permite que a gente suba no altar e a sua santidade não mate a nossa vida em pecado? Porque entra o processo da justificação. Em nós há um remédio chamado sangue do Cordeiro. Quando você entra debaixo da presença de Deus, a santidade dele não mata, porque sobre você tem um sangue do Cordeiro te cobrindo. Isso é justificação pela fé. O remédio dele funciona e te faz entrar dentro da presença. Isso é justiça. Isso é a justificação pela fé na sua essência. É assim que funciona. Por isso que você vai lá, ora a Deus lá debaixo do chuveiro. Você pode dar glória a Deus alto. Exatamente. Exato. Pô, você pode fazer o que você... Você pode dobrar o joelho, cara. Você pode orar em uma pizzaria, no McDonald's, dentro do carro. Porque a santidade dele não te mata. Ela te recebe. Porque sobre você e sobre mim, o sangue do Cordeiro está. Isso é justiça. Olha que coisa fantástica. Isso é justiça. Isso é justiça. O amor manifestou, né? O amor gerou e a justiça foi feita. Então, quando você anuncia, você fala sobre isso. Você fala a beleza de Cristo. Evangelização urbana. Vamos seguir. Senão o pastor Ronaldo briga com nós. É preciso estar atento quanto aos obstáculos e estratégias da evangelização urbana. A evangelização urbana é a evangelização da cidade, onde há barreiras e imprevistos que podem ser convertidos em oportunidades. Isso é verdade. Isso aqui é um livro de um amigo, que é lá da Assembleia, ele pastoreia numa cidade muito difícil, Assembleia de Deus em Gramado. Naquela cidade difícil, né? Belíssima cidade, né? No sul. É um pastor, José Alves, ele é pastor presidente lá. Esse livro é um lançamento recente pela editora CPAD, sobre missão urbana. Aí eu pedi licença a ele para que eu pudesse compartilhar aqui um trecho do livro dele. Tribo urbana é o termo geral como são chamados vários grupos urbanos, sobretudo nas grandes cidades. Os adolescentes e os jovens formam mais ou menos conhecidos e até temidos, quando não violentos. São chamados de turma, galeras, comandos e bandos. Os grupos mais agressivos são as famigeradas gangues ou quadrilhas, que provocam confusões, arrastões e dominam as regiões. Oi? Não vou falar isso, que isso dá um problema danado, pastor. Por que o pastor José Alves está propondo? Exatamente o que o pastor Gilmar Chaves propôs aqui. Existem barreiras e imprevistos que podem ser convertidos em oportunidade. E a evangelização urbana, a evangelização de uma cidade, ela tem barreiras, ela tem obstáculos. Por exemplo, evangelizar no Rio de Janeiro não é fácil. A gente tem demandas aqui muito complicadas. A gente tem viciados em drogas morando debaixo de viaduto. Tem morador em situação de rua. Você tem evangelização de comunidade. Você tem evangelização de atletas de futebol aqui na cidade.
Olha como é que... Não é fácil evangelizar no Rio de Janeiro. É difícil, a gente tem os nossos desafios. Mas como é que a gente consegue fazer uma evangelização urbana? Como é que a gente faz esse tipo de trabalho? A gente tem que encontrar os pontos importantes, né? Os pontos de convergência. Por exemplo, tem grupos aqui, eu tenho um amigo pastor em Niterói, ele evangeliza só surfista. Que como ele foi surfista, ele conseguiu mobilizar, montar um grupo. O pastor Ronaldo, ele senta na praia e compartilha a palavra com eles antes deles pegarem onda. E muitos ali já se converteram. Tem gente que fala para grupo de futebol, tem pessoas que eram viciadas, saíram do vício, graças a Deus, foram libertos pelo sangue e conseguem falar numa linguagem de uma pessoa que está viciada. Né? Alguém que, por exemplo, a gente tem encarcerados também, é um grupo. Né? Tem aí o Jericidó, tem algumas prisões, a DEVEC aqui, graças a Deus, me esqueci o nome do grupo. Não, na verdade são um grupo de agentes religiosos. Agentes religiosos. É um grupo, a gente chama de agente religioso, não tem um grupo, um nome específico. Não, mas é agente religioso. Agente religioso, é. Que vai lá, faz o trabalho. Uma escola bíblica lá com 700 detentos. Aí, a escola bíblica com 700 alunos. Aliás, aproveitando, quem tiver a revista do próximo trimestre, do trimestre passado, que puder nos ceder, vai ser bom, que a gente está precisando. A gente não tem essa revista em estoque e é a revista que a gente está utilizando lá. Tá bom? Cada cidade vai ter seus obstáculos, né? É claro que Rio de Janeiro é diferente de São Paulo, por exemplo. As favelas do Rio, elas estão dentro no centro do Rio de Janeiro. Estão aqui, ó. Em São Paulo cresceu e empurrou a favela para fora. Você vê que as favelas de São Paulo é tudo lá de fora do muro. Você não tem favela na Avenida Paulista lá dentro, mas você tem aqui o Morro do Estado aqui, colado aqui no centro aqui. Você tem as favelas do Rio é muito próximo do centro. Então, existem algumas estruturas geográficas do lugar que depende, são obstáculos. Então, o evangelizador, você que está me ouvindo, você que está aqui e vai passar para o seu aluno, ele tem que identificar quais são os grupos que a gente pode se aproximar. Eu coloquei aqui eu creio que muita gente conhece, Reverendo David Wilkerson. Esse é um clássico, né, pastor? Isso é um clássico. Isso é um clássico. Eu encontrei esse livro há poucos dias numa banca lá em Maricá, por R$5. Eu peguei esse livro, no mesmo dia eu li ele todo de novo. Esse livro é maravilhoso. Que é fantástico. Cara, esse livro é maravilhoso. David Wilkerson, ele foi pastor em Nova York, ele vai enfrentar as gangues, a gangue do Mau Mau. E tem um camarada chamado Nick Cruz, não vou contar para não dar spoiler. E ele vai ter uns problemas com esse... Tem fotos com o Nick Cruz, abraçado com o Nick Cruz. Bacana. Ele tem um testemunho maravilhoso. Eu vi o testemunho dele no YouTube algumas vezes, pastor Ronaldo, algumas vezes. Então, assim, o David Wilkerson, em Nova York, então a coisa lá a chapa estava quente. No livro, você vai ler a história, o relato do reverendo David Wilkerson. Inclusive, ele vai falar como ele fazia abordagem dessa tipo de evangelização das gangues. Aqui eu não coloquei só um trechinho, que ele, no momento da conversão do Nick Cruz, ele disse o seguinte: a conversão mais espetacular e incrível para mim foi a de Nick. Olhou-me como um enorme sorriso a iluminar-lhe e os olhos e disse com a sua voz embargada, gaguejando: estou entregando meu coração a Deus, David. Pensei comigo, e os narcóticos? E os roubos? E as bebedeiras? E os esfaqueamentos? O sadismo. Parece que Nick leu os meus pensamentos porque tentou se defender usando a única técnica que ele conhecia. Para os diabos, David, dei o meu coração a Deus. Eu creio, irmãos. Eu creio. Eu creio que se a gente de fato for para a rua, a gente acaba com essas coisas do mal aí fora. Porque o diabo só está lá fora no lugar que nós deixamos que ele esteja. Porque Cristo nos deu uma ordem. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vejo uma igreja que marcha triunfante sobre a terra, derrubando as portas do inferno. A ideia de inferno aqui é cidade da morte, é cidadela da morte. Ou seja, uma igreja que vai para a rua e encara, é uma igreja que termina com a cidadela da morte. Eu creio que se a gente for para a rua, não tem capeta que fique de pé diante de uma igreja viva que marcha pela plenitude do Espírito Santo. O que a gente tem que ter é isso, essa capacidade, essa graça, essa visão que o David Wilkerson teve.
de identificar um problema, de se preparar para aquilo. É claro, a gente tem que ter preparo, né? Ronald, me permita, mas tem uma passagem nesse livro que é emblemática, quando ele... O primeiro confronto que ele tem com esse Nick Cruz. Nick Cruz é um bandido, é um bandidão, chefe de quadrilha, um homem sanguinolento, né? Mas quando ele tem um primeiro encontro com David Wilkerson, ele ameaça o pregador de esquartejá-lo, de matá-lo e esquartejá-lo. E a frase do David Wilkerson é fantástica. Ele diz: ainda que você cortasse o meu corpo em 1000 pedaços, cada um deles diria que Jesus te ama. Cara, Exatamente. é graça, né? Isso é graça, mas é a capacidade do pastor saber o que ele tem para passar. Porque qual é a diferença? Aquilo que eu falei no início. Quando alguém evangeliza para passar uma informação, é uma coisa. Quando alguém evangeliza para proclamar o reino, é outra. Informar é com dúvida, proclamar é com certeza. Então você não informa, você proclama. Você diz: Cristo é a sua saída. Que ponto. Aqui a ideia do David Wilkerson Coelho foi isso. Esse encaro. Não ter medo essa consciência. É o que Cristo colocou aqui para nós. Então, por que o diabo está lá fora? Porque a gente permitiu que ele estivesse. E a gente não foi para dentro ainda lá marchar como marcha triunfante. Então a gente tem que marchar desse ponto de vista, amém? Vamos seguir? Eu não vou. Evangelização e as redes sociais. Isso aqui, irmão, isso aqui é pano para manga. Vou fazer uma pergunta. No tempo de Cristo, qual era a rede social do tempo de Jesus? Você viu a aula, né? Você tem ideia de qual era o tempo, qual era a rede? Jesus pregou na sua rede social. Boa pegadinha, pastor Ronaldo. Tem uma pegadinha boa. Qual era a rede social de Jesus? Eu vou usar a rede social de Jesus para falar da nossa. Caná da Galileia, capítulo 2, foi... Qual era a rede social do mundo antigo? Festa. Eles se reuniam, cada um de uma localidade, e ali fazia as suas alianças sociais. E o que Jesus faz na primeira rede social quando ele encontra? Transforma a água em vinho. Outra festa, Lucas 14, 1, 2. E aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais fariseus para comer pão, e eles o estavam observando. Jesus, ele entra na casa de um fariseu para comer pão. Ele senta na mesa para ter comunhão com quem perseguia. Ou seja, ele mostra que o reino dele é acessível. Ele entra em Caná da Galileia, eu gosto desse texto, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, estavam ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. Ou seja, o momento social deles, no primeiro século, eram as festas. Período medieval, você tinha muitas festas. Era um momento social, eram as chamadas redes sociais deles. Eles mantinham as alianças, os contatos ali. Reis faziam contatos para negócios. Ou seja, a rede social pode ser utilizada para evangelização. Pode ser utilizada. É um excelente recurso, uma bênção. Eu acho que a internet é uma ferramenta extremamente importante para o nosso tempo. Só que alguns ainda não sabem utilizar a rede social para evangelização, né? Confunde, tem uma certa confusão, sabe, na mente. Como é que eu faço? Como é que a gente evangeliza através da rede social? A gente tem que saber o que postar. Quais são os conteúdos relevantes que vão fazer a pessoa parar para olhar, parar para assistir, para ler um texto? Como é que faz isso? É o que eu falei no início. A gente não está passando uma informação. A gente está proclamando o reino. Então, quando você proclama o reino na rede social, eu estava lendo um livro, um CEO de uma grande empresa estava dizendo que algumas empresas vão parar de utilizar o Instagram para postar os seus produtos. Olha só que coisa interessante. E ao invés de postarem os seus produtos utilizando a sua empresa como página do Instagram, vão chamar pessoas com muitos seguidores e vão dar a eles os seus produtos para que eles venham... Não, mas ele falou que a tendência vai aumentar. Não, isso a gente tem em escala mínima.
muito pequenininha. Ainda tem empresas que ainda exploram o Instagram. Ele falou que a tendência agora é diminuir cada vez mais. Você não vai ver empresa quase, você vai ver sempre pessoas falando de produto. Porque ele diz que é muito mais fácil seguir uma pessoa do que seguir uma empresa, que é algo frio. Então a gente cai dentro daquilo que Spurgeon diz. Pregue, se possível, em palavras. Se não der, ande. E logo o seu andar vai ver que você é diferente de todos. Então, o evangelho é muito mais de aprendizado, de testemunho, do que de falar. Então, dependendo do nível de vida que você poste na rede social, vai refletir o Deus que você serve. Ó, já entendeu onde eu quero chegar, né? Já entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito tato da maneira como vai evangelizar na rede social. Você tem que manifestar o Cristo da rede social, é o Cristo das Escrituras. Não é o Cristo que eu penso, do meu ponto de vista. É o Cristo bíblico. É o evangelho bíblico, não do meu ponto de o que eu acho, não. É o Cristo. Então a gente pode utilizar. Como é que a gente faz? Compartilha um versículo, um testemunho de alguém, um vídeo de alguém, né? Uma foto com você. Por exemplo, o fato da gente tirar foto da igreja, isso é um negócio bacana, quando a igreja põe os fotógrafos, tiram as fotos aí bonitas do pastor Ronaldo, o pastor Ronaldo fica todo elegante, faz aqueles, né? Ele faz assim, ó. Pega aqueles movimentos. Então, por que a gente tira foto? Por que a gente tira foto da igreja e posta? Por quê? Porque a pessoa que está assistindo, de repente ela não vai, ela veja um ambiente. Ela, através da imagem, ela consiga sentir, poxa, que coisa bonita, que coisa fantástica. Pô, eu quero ir lá fazer uma visita. Como é que é? Você fica curioso. Então é interessante. Você vai vir para a igreja com a sua família, você tira uma foto. Ó, indo com a minha família, domingo. Isso é uma forma de evangelização. É algo muito, sabe, sutil. A sua família ela não segue a ADVEC, mas ela segue você. E tem gente da sua família que não é cristã. Entendeu? Tem vizinhos seus que não seguem a ADVEC, não seguem o pastor Silas, não seguem o pastor Ronaldo, mas segue você. Te conhece. Então, através de você, elas começam a ter curiosidade de conhecer a igreja, conhecer o evangelho. Você bota ali o passo a passo, né? Você põe ali. Aí a pessoa, poxa, eu conheci ele da vida pregressa. Ele tinha uma vida tão complicada e agora ele está diferente. Até emagreceu depois que veio para Jesus. Ronald, Ana Luísa vai me dizer o número certo. Pastor Ronaldo não resiste, sabia que era? Não, negócio de Instagram. Acho que foi a Ana Luísa que criou o Instagram para mim. Alguém criou, não sei. Alguém? Não, o senhor não sabe quem criou? Não sei quem criou. Não sei. Sei que eu foi um fã. Tem uns 1000 seguidores lá. Aí eu digo pra esses caras, aqueles que me seguem andarão em trevas, porque nem eu sei como entrar lá. Então, negócio de rede social, realmente tô meio, né? Mas o senhor precisa. Fora disso, precisa. O senhor precisa. Nós precisamos. Que assim, irmãos, existe um termo chamado esferas de poder. Esferas de poder. Durante muito tempo a igreja privatizou a sua fé. Qual é a privatização da fé? Família e igreja. A gente só falava de Jesus dentro de casa e na igreja. Tudo é do diabo. Religião, entretenimento, política, televisão, rádio, arte, tudo é do diabo. Essa foi minha aula na Faculdade Vitória em Cristo, sobre teologias pós-modernas. Então a gente privatizou a fé. Quando a gente descobriu que a televisão era importante, a televisão ficou cara. E a gente teve dificuldade de fazer programas evangélicos em televisão. Então a gente tem algumas dificuldades na questão de esfera de poder. A gente entregou tudo. A gente está sofrendo agora a questão política, porque durante muito tempo que a gente falava, religião e política não se mistura. Que a gente entregou a política para na mão do diabo. O diabo, beleza, dá para mim. Dá para mim. E eu tomo conta disso aqui. Então, se a gente não tomar conta da internet, o diabo vai falar, é meu. Então nós que temos que tomar conta da internet. Ainda que de vez em quando você publica lá algo cristão, por exemplo, felizmente o Instagram tem isso. Dependendo da minha postagem no Instagram, eu perco 20 seguidores. Ele derruba. O próprio Instagram derruba. Se vocês sabem, isso é verídico, todo mundo sabe disso. Facebook é a mesma coisa. O que é isso? É uma proposta do tipo de propaganda. A gente não gosta disso. Não pode fazer isso. Então o que eles fazem? Teve o Ramadã do Islã, eles criam pequenos símbolos do Ramadã.
Porque para eles é interessante publicar sobre o Ramadã. Mas teve a Páscoa e não falou nada. Aí eu fiz um texto sobre a Páscoa e bloqueei lá. O triste foi ver cristão usando o símbolo do Ramadã para ganhar seguidor. Ou não conhece Ramadã, ou não sabe nem o que está acontecendo. Não está assim, ó. Ele só. Infelizmente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente, como cristão, a gente tem que ter posicionamento. Santidade, Josué 3,5, a santidade ela vai refletir em três níveis, né? Mas um dos níveis da santidade é posição. Né? Olha, eu preciso que vocês se posicionem como santos. Então, eu e você podemos utilizar a rede social. Você vai ter uma festa na sua casa, filma lá o momento da oração. Tá no bolo, ó, vamos orar. Olha que bacana. Vai ter um futebol dos amigos, pessoal tudo dá a mão lá. Você tira uma foto, põe lá. Depois o pau quebra. Depois é isso aí, depois você tira uma foto. Não, mas são coisas que as pessoas de fora questionam. Você tira uma foto de uma Bíblia, ó, uma devocional, ó, tá indo no ônibus trabalhar, ó, lendo texto. Aí alguém no seu trabalho, o que é aquilo que você tirou foto? Não da Bíblia. Irmãos, Deus quer usar você para ganhar vidas. Tinha um livro, Orlando Boyer, Esforça-te para ganhar almas. Isso. Você foi longe agora, 1993, Orlando Boyer. Boyer tem uma história do Esforça-te para ganhar almas, que eu acho que é uma das histórias que eu mais gosto dele, que são os músicos tocando uma música cristã no momento que o Titanic está afundando. Só acho que essa história todo mundo conhece. Mais perto quero estar. Exatamente. O Titanic afundando e eles tocando mais perto quero estar. Você fala assim, rapaz, os caras são doidos. Não, filho. Ser fiel até a morte, dar-te-ia a coroa da vida. Meu Deus. Não é doido, é fidelidade. Então, a gente pode utilizar a rede social. Vai correr, põe um versículo, né? Ivaninho. Aí vai... ele está discípulo do Ronaldo mesmo, ele vai falar. O pastor Ronald está fazendo isso aí de propósito, que ele já deu a ideia de criar o grupo da corrida da EBD aí, só que ele vai entrar no grupo, mas não vai correr, isso aí claro já está sabendo. Eu sou um sedentário inveterado. Só em falar eu já senti a panturrilha. Pastor Ronaldo, me permita você falar para você, pastor Ronaldo. Fazer um contraponto aí na sua aula. Pode fazer. Nós estamos na revista Discipulado, cumprimento do ID de Jesus, de pregar o Evangelho e tal. O senhor crê, né, no fatalismo da salvação? Todos têm que ser salvos? É verdade que todos têm que ser salvos? Nós vamos pregar a palavra, Cristo mandou a palavra. Mas todos têm que ser salvos? O desejo de Deus é que todos se salvem. Todos se salvem, é um desejo. Não obstante disso, aí a longanimidade dele. Tardando o noivo. Pai, mas por que o noivo vai tardar? Porque ele quer que o máximo de pessoas se arrependam. É porque eu estava lendo aqui, Mateus 24:12. Jesus está falando aos judaico, discípulos. Isso é judaico. Isso. Jesus está falando aos discípulos. Isso é judaico. Ok. Jesus está falando aos discípulos. Aí me veio a outra questão à mente, quando... Quando o povo está saindo de Israel, que Deus fala a Moisés para ir falar a Faraó, e aí, no capítulo 11, versículo 10, fala assim, ó, e Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. Né? Tem pessoas que nós vamos pregar para ela, nós vamos falar de Cristo para ela, nós vamos levar o que Cristo nos ensinou a fazer, mas, não obstante a todo esse esforço nosso, toda essa pregação da palavra, não sei se essa pessoa vai ser salva. Eu vou entrar num texto que eu gosto de Agostinho. Agostinho diz que quando o evangelho é pregado, a luz de Deus ilumina o coração do homem. Ele falou que existe em nós uma balança, sempre pendendo para o lado mal. Aonde vem o livre-arbítrio? A luz do evangelho ilumina o coração dele, a balança é equilibrada. E naquele momento a decisão dele, de Cristo ou não. Deus, ele põe lá a balança, é contigo. É um desejo de Deus que todos os homens se salvem. Jesus é salvador de todos os homens. Ele amou todos, ele morreu por todos. Mas aquele que me confessar,
Esse está comigo. Mas se não me se confessar, não tem como. Nós pregamos o evangelho por causa disso. Isso que eu prego o evangelho. Eu não creio num Deus que cria homem para o inferno e outro para o céu. Eu não Agora, vejo Deus dessa forma. a ação de Deus é como o sol em cima de uma substância. Se for no barro, vai endurecer. Se for na cera, vai amolecer. É a mesma ação. Agora, quem recebe é que vai... Não é? Claudinho, de novo. Você... Eu não posso sair de muito. novo, Senão você vai lá em soterologia. A gente vai ir para um lado que vai complicar. Uma coisa é o seguinte, Calvino foi um grande homem de Deus, mas porque ele pregou diferente, ele não é um grande homem de Deus? Tu já respondeu, cara, homem de Deus. Você já respondeu. Ai, miserável. Tu dizes. Hã? Tu dizes. Não, mas ele estava errado. Não, Ele estava errado. não, ele é um homem de Deus, filho. Tu dizes. Toca o barco. Desafios da evangelização nos dias atuais. Claudinho, você é um homem de Deus, mas eu tenho vontade, às vezes, de matar você. Quais são os nossos desafios da evangelização atual? Vamos seguir, senão vai ficar meu horário, vai ficar apertado. Tá prestigiado, até o Cid veio te assistir ali, ó. Que isso, hein, mano? É um homem famoso entre nós. Os povos não alcançados. Segundo o relatório de entidades missionárias, existem 7.000 povos não alcançados no mundo. Para cada um desses povos, olha só, existem mais de 600 igrejas. Não tem nada. Você tem 7.000 povos e 600 igrejas para eles. Como é que resolve? Como é que a gente resolve? Aí é contribuindo, orando ou indo. São as três formas que a gente pode fazer. Por exemplo, o movimento pentecostal sempre foi um movimento que caminhou para a evangelização de povos não alcançados. Robert Menzies, e William Menzies, esse livro é fantástico. Eu leio esse livro, estou lendo ele a terceira vez, esse livro é muito bom. Ele diz o seguinte: desde o início os pentecostais entenderam o propósito do batismo do Espírito Santo como empoderamento para propiciar um testemunho igualmente poderoso e ousado das obras de Jesus Cristo. Esse reconhecimento imediato da necessidade de ir além e alcançar os povos perdidos é uma das marcas que distinguem o pentecostalismo do movimento carismático. Carismático de um lado, movimento pentecostal do outro, que surgiu 60 anos depois. Por quê? O batismo no Espírito Santo, esse empoderar do Espírito Santo, impulsiona a igreja para fora. Por isso que aonde você chega nesse Brasil, você encontra uma Assembleia de Deus azul dentro de algum lugar. Pintadinha de azul, não é? Tudo quanto é lugar você encontra uma bleia. Que a gente evangelizou do Iapoque ao Chuí. Aí você pensa que os evangelizadores, os plantadores de igreja, eles eram... eles tinham dificuldades de acesso. Engano seu. Por exemplo, a maioria das Assembleias de Deus históricas, elas nasceram do lado de linha do trem. Pode pensar aí, enquanto eu bebo água aí. Assembleia de Deus da Penha, Assembleia de Deus de São Cristóvão, Assembleia de Deus de Belfor Roxo. Vai lembrando aí. Madureira, vai lembrando aí. Cordovil, com sucesso. Quer mais? Mas por quê? Porque os plantadores de igreja pensavam, vamos ficar do lado de lugares de transporte de massa, porque é mais fácil evangelizar. Vocês estão pensando que eles eram burros? Estratégicos, inteligentes, visionários. Entendeu? Isso é o quê? Mas quem faz essa dinâmica? Espírito Santo. O Espírito Santo empodera e dá a dinâmica. Dá a capacidade. Pode falar. Eu viajei muitos anos na Amazônia e a maioria das igrejas realmente é isso aí. São próximas dos rios, onde tem os trapiches, onde o pessoal embarca e desembarca. Exatamente. Porque... Exatamente isso. Então, assim, essa visão do pentecostalismo nos impulsiona para fora. Né? Nos impulsiona. Essa visão, por exemplo, pegando um gancho que o Sepúlveda falou, essa visão do que Cristo tem que salvar, o Evangelho é para todos. Então a gente avança, a gente prega o Evangelho, a gente vai em comunidade, vai na Amazônia, do Iapoque a Chuí, a gente avança.
Por exemplo, a Assembleia de Deus tinha um costume de colocar alto-falante em cima da igreja. Eu acho que a maioria aqui não pegou isso. A maioria não pegou. Alguns aqui pegaram. Quem lembra disso aí? Lembra dos alto-falantes? Som, faz isso não. Dos alto-falantes. Ficava lá em cima, né? Anunciando a palavra. Interessante, porque a visão da Assembleia de Deus de pôr alto-falante é uma visão, por exemplo, aqui é uma visão da reforma do quesito do relógio. Por exemplo, a maioria das igrejas, quando eram plantadas, as igrejas católicas colocavam sinos, não é? E as igrejas de reforma, de cunho reformado, colocavam relógio. Então a maioria das igrejas ficavam no ponto mais alto da cidade com relógio. Por que as igrejas usavam relógio? Isso é fantástico. Porque as comunidades crescem em volta da igreja e elas trabalham olhando para o relógio da igreja perguntando que horas que o culto começa. O megafone era anunciando que horas que o culto começa. O sino é anunciando que horas que a missa começa. Só que com o passar do tempo, o relógio sai de lá de fora e vem para aqui para dentro. E a gente não vai para a igreja pensando que horas que o culto começa. A gente vai para a igreja que horas que o culto termina. O relógio saiu lá de fora e vem aqui para dentro. Isso aí, pastor, filho, isso aí é movimento histórico. Isso é Cristo sendo colocado por último e a nossa vida sendo colocada primeiro. Parece uma coisa besta, mas não, isso é história, irmãos. Isso é movimento histórico. É como a vida se desenvolveu. Então, o movimento pentecostal sempre foi um movimento de impulsionamento para anunciar o evangelho. Aqui a Ruth Tucker. Aqui eu coloquei sobre... Não sei se vocês conheceram o André, o contrabandista de Deus. O holandês, não é? André... Ele ficou 15 anos contrabandeando Bíblia. Exatamente, contrabandeando Bíblia para a cortina de ferro. Povos não alcançados. Aí ele bota assim, ó. Naquela noite prometi a Deus que sempre pudesse pôr as mãos em uma Bíblia, eu levaria aqueles seus filhos, levaria aos seus filhos por trás do muro construído pelos homens, por causa do socialismo e comunismo, né? Você sabe que a religião comunista é o Estado. Então, o socialismo e o comunismo não tem Deus. O que não entendo é cristão querendo ser socialista e comunista. É diametralmente oposto, né? O Deus deles é o Estado. Como compraria a Bíblia se faria entrar, não sabia. Só sabia que as levaria para a Iugoslávia, Tchecoslováquia, só lugar bom. Tranquilo, bacana, só gente boa. Para qualquer outro país onde Deus me abrisse suficientemente a porta. A palavra porta, em Apocalipse, eis que pus diante de ti uma porta aberta, não é vitória. Pus diante de ti uma porta aberta é oportunidade de pregar o evangelho. Aquela porta não tem nada a ver com vitória. Aquela porta é porta de evangelização. A galera usa como vitória, mas o texto é de evangelização. Paulo vai dizer a mesma coisa. Deus nos abriu uma porta, a porta de evangelização, oportunidade. Então, assim, esses homens, o irmão André, o movimento pentecostal, é o que impulsionou a questão de evangelização a povos não alcançados. Nós temos ainda esse trabalho. Ah, pastor, mas eu não posso ir lá para Burkina Faso, para Butão. Ah, você não pode, mas você pode contribuir para que a gente possa enviar material para lá. Anota aí no seu bloquinho aí. Você vai procurar Irmão André, Operação Pérola. Operação Pérola. Ele joga no Google, ele está em portas abertas. Ele é muito... acho que ele está com 93 anos, Irmão André. Ele teve no Brasil uns 4... Não sei se você eu tive a oportunidade de vê-lo uma vez só, na CEPAL, em São Paulo. Ele foi na CEPAL uma vez só. Você vai pôr aí Operação Pérola. Que história. Só para você entender em números. Quanto foi gasto para que essa operação ocorresse? 6 milhões de dólares. Para levar a Bíblia para um país. Não vou falar porque parece até James Bond, cara. A montagem que o irmão André fez para poder contrabandear a Bíblia. A ideia de contrabando é porque ele foi preso porque ele estava contrabandeando Bíblia. É por isso que é o contrabandista de Deus. Evangelização do Brasil e os desafios dos povos minoritários. O que fazer para alcançá-los? A gente tem alguns povos. Tem os ciganos, indígenas, quilombolas, refugiados ribeirinhos, sertanejos, surdos, imigrantes. Possuem uma forma própria de viver e essa distinção os mantém menos evangelizados. Irmãos, a gente tem grupos aí difíceis de acesso, né? A igreja em si, algumas igrejas não estão preparadas para esse tipo de povo. Por exemplo, graças a Deus a nossa igreja, que é a questão da inclusão
da pessoa deficiente auditiva. Tem algumas igrejas que já estão indo mais além, fazendo inclusão da questão da pessoa deficiente visual, com Bíblia em braille, né? Tem uns trabalhos legais. Pastor, só uma coisa interessante que o senhor está falando aí. Eu sou lá de Belém do Pará. E lá em Belém do Pará, agora a Assembleia de Deus começou um trabalho com uma igreja lá. Aí eles estão fazendo um trabalho agora com chineses, porque tem muito chinês lá em Belém. Sim, sim. E tem um pastor que ele é de São Paulo, ele é chinês, né? Aí ele começou o trabalho lá em Belém, agora eles estão fazendo um culto, tudo em chinês, em mandarim, perdão. E aí eles estão fazendo um trabalho muito grande, e eles estão fazendo um trabalho muito grande também lá em Belém, tem muito venezuelano. Sim, por causa de ali. Isso aí, porque eles vêm de Roraima ali, sim, lá tá cheio de venezuelano. E eles também estão fazendo um trabalho social e de evangelização dos venezuelanos. A gente tem povos, a gente tem dificuldades aqui, né? Por exemplo, alguém aqui já entrou em lugar em leprosário? No Rio tem comunidade leprosária, aqui no estado a gente tem comunidades, pessoas que sofrem de hanseníase, graças a Deus. O SUS ele tem um tratamento gratuito, mas tem gente que sofre, né? Quer ver um exemplo de povos assim, parece coisa boba, mas é um povos não alcançados? A ideia de prisão, hospitalar, são grupos, irmãos. Pessoas que trabalham dentro do hospital, são grupos. Gente que trabalha na madrugada, não é? A gente tem grupos que a gente precisa alcançar, a gente precisa encontrar meios. Que Deus nos dê estrutura, que Deus nos faça a nossa mente preparada para algumas coisas. A gente tem que ter mente preparada. Se entrar um viciado na igreja, a gente não pode olhar com aquele olhar, meu Deus. Porque infelizmente tem igreja que não está preparada. Se entrar um viciado, o cara lá, a gente está vendo que o cara é viciado, senta lá, ele é viciado, todo mundo olha, percebe que ele é viciado. A gente fica com aquele olhar assim. E se entrar alguém todo fantasiado, você já me entendeu o que eu quero dizer? Todo fantasiado. E aí? O culto continua, a gente vai ficar de meia hora olhando para trás. Então a gente tem que ter o olhar de Cristo, o olhar de amor. A gente tem que ter o olhar do ladrão da cruz, que olhou para Cristo na cruz do Calvário, que apanhou a madrugada inteira, com o rosto totalmente deformado, e todo mundo dizendo que ele era bandido, e o ladrão da cruz dizendo, não, ele é rei. Todo mundo chamando Jesus de bandido e deformado, que ele estava deformado, que apanhou demais. E ele falou, não, ele é rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A gente precisa ter esse olhar. Olhar uma pessoa deformada e ver Cristo sobre ela. A gente tem que olhar isso, ver, né, a imagem e semelhança de Cristo ali. Exatamente, né? Ele é um humano ser, né? Um ser humano, né? Isso aqui é uma história boa. Eu mandei o link para o Edvanei. Ronaldo Lidório, um dos grandes missionários do Brasil, né? Ele evangelizou a tribo dos Cocombas. É um livraço da editora CPAD, eu amo esse livro. E tem uma história muito boa ali. Mas essa aqui é uma história que ele contou numa plenária. Ele foi fazer uma evangelização, pastor Ronaldo, na Amazônia. Bota da Tinder, calça de marca, mochila, com tudo. 6 dias de caminhada, lá dentro da Amazônia. Para pegar para 3 tribos diferentes, que ele falou que ele tinha que plantar a igreja lá. Aí ele chegou lá, olha o texto. Ronaldo Lidório explicou que foi até o flutuante para saber quem seria o seu João. Quando ele chegou na tribo indígena, aí ele chegou assim, os indígenas falaram para ele assim, Pai do Senhor. Aí ele, não, mas eu vim aqui pregar o evangelho. Eu sou missionário. Não, a gente vai começar o nosso culto. Quem falou de Jesus para vocês? Aí encontrou aqui, ó. Encontrou seu João. Para sua surpresa, ele encontrou um casebre bem envelhecido, com 3 ou 4 paredes, com 4 paredes puídas, uma cadeira quebrada e uma panela. Seu João estava sentado no chão e tentava ler a Bíblia com muita dificuldade. Deixa eu passar aqui. Olha na sua... Olha aqui no slide aqui, por gentileza. O pastor disse que estava ali preparando para a situação, coberto com orações de sua igreja, no caso aqui o Ronaldo Lidório, com sustento suficiente, mochila especial, com proteção e botas especiais para a caminhada na mata. E viu um homem simples que não tinha nada do que ele tinha,
mas havia paixão por Jesus em seu coração e um anseio ardente de pregar o seu evangelho. Ou seja, o missionário Ronaldo Lidório, chegando lá com toda aquela estrutura de equipamento, ele achou que ele resolveria o problema. Mas quem ele encontrou lá? O seu João, que chegou ali, plantou 6 igrejas, ganhou 3 tribos, só porque ele tinha amor ao evangelho. O que nos motiva a continuar? É o amor ao evangelho. É a gente continuar é que nos motiva a continuar. Qual uma das grandes desculpas que as pessoas têm? Não tem o dom para evangelizar. A própria Bíblia, ela já diz para nós que todo mundo tem a oportunidade de evangelizar. Vamos para a exegese aqui, fazer uma exegese boa. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abre Atos 8:4. A história do Ronaldo Lidório, do João, tá com o Edvanei, ele tá no link ali, sem que quiser saber. É uma história muito grande. Fala aí. E no final, quem quiser receber, a gente vai botar o link lá no grupo da Bereana. Tá bom? Quem não tiver, procura a gente aqui que a gente bota você. Para você contar a história, tem lá o vídeo dele, do missionário Ronaldo. Por exemplo, Atos 8, 4 e 5. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. O próprio texto sagrado já separa a pregação de evangelização, porque todo mundo fala, não tem o dom para evangelizar. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando. A palavra anunciando aí, evangelizo. Evangelização, Cid. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Ou seja, a multidão evangelizava, mas só Filipe pregava. Evangelizar é para todos, pregação é só para alguns. Então, a tarefa de evangelização é para todo mundo, para mim e para você. Então não tem chamado, eu não tenho teologia. E a beleza do movimento pentecostal é essa. Porque o pentecostal, o leigo aqui no movimento pentecostal, ele pode evangelizar. Quantos leigos eu conheço que fazem parte da igreja, que não fazem parte da estrutura eclesiástica da igreja, e com 2 semanas de convertido já pede o pastor um folheto. Pô, pastor, me dá uns folhetos aí. Olha que coisa interessante. A pessoa já fica motivada. E o que o pastor faz? Não, ela vai lá entregar. A pessoa dá um folheto e já começa a evangelizar. Porque ela já se sente impulsionada a compartilhar aquilo que ela tem. A evangelização é para todos. Amém ou não amém? Então, irmão, é para todos. Pregação, só para alguns, ó. Só para alguns. Terminar na hora. Paz, pastor. Só para fim de assimilação, uma definição entre esse evangelismo e o querigma, a proclamação, a distinção. Pregação é querusso. Querusso é proclamar, afirmar. Não, mas ali no texto que o senhor falou, a multidão... Querusso. Ah, tá. Ali é querusso. Pregava é querusso. Ou seja, Filipe era pregador, a ideia de pregar, né? Do camarada chamado para pregar o evangelho. Evangelizar é uma coisa, então nós evangelizamos. A pregação, vou usar um termo de Lloyd Jones. A pregação, do ponto de vista profissional, é o pastor pregador. Sobe num púlpito, ele prega. Entendeu? Ele tem a prética, ele de maneira homilética, ele prega sermões textuais, expositivos, tópicos ou temáticos. A evangelização é para todos. É quando você evangeliza o seu amigo, do seu trabalho, ó, Jesus te ama, vamos lá na igreja, rapaz, você tem um culto lá, o culto do amigo, eu queria que você fosse. A pregação, domingo à noite, quinta-feira, da Vitória, com o pastor Ronaldo de Jesus, né? Então, assim, você fica rindo. Então, isso que eu estou falando, do ponto de vista da pregação, da igreja conhecer ele como pregador. Porque, no caso aqui, a igreja de Atos conhece Filipe como pregador. Porque a homilética, a pessoa pode até fazer seminário e ler, mas só quem chama para ser pregador é Deus. E se a igreja não enxergar que ele é um pregador, filho, pode até pagar e não anda para frente. Entendeu? Evangelização é para todo mundo. Entender que a salvação é para todos indistintamente. É para todos, filho. Salvação é para todos, meu amigo Sepúlveda. Não vai fazer pergunta nada. A salvação é para todos. O pastor Ronaldo vai dar um cascudo, mano.
Eu ainda tenho um tempinho aqui. Por exemplo, a beleza da evangelização é compreender que o amor é o que resolve. 5 judeus estavam sentados na mesa, 5, conversando entre si, Robson, batendo papo. Aí um judeu falou assim: olha, eu acho que o mundo precisa de lei. Se o mundo tiver lei, o mundo anda na linha. Esse judeu foi Moisés. Aí um outro judeu disse assim: olha, eu acho que a lei não é tudo, não. Eu acho que o que o mundo precisa é melhorar os relacionamentos consigo mesmo e com a sua mente. Eu acho que a psicanálise resolve o problema. Esse judeu foi Freud. Aí um outro judeu disse assim: não, olha, eu não concordo nem com a lei, nem com a psicanálise. Eu acho que o mundo precisa de política. A política resolve o problema do mundo. Esse judeu foi Marx. O outro judeu disse assim: olha, eu acho que nem política, nem lei, nem psicanálise. Eu acho que tudo é relativo. Esse judeu foi Einstein. Aí um outro judeu disse: nem política, nem psicanálise, nem lei, nem o relativismo. Eu acho que o mundo precisa de amor, porque o amor é tudo. Esse judeu foi Jesus. Ter disposição para obedecer o mandato de Cristo e evangelizar. A gente tem que ter disposição. Evangelizar é disposição. Mas por que disposição? Porque, irmãos, você tem que imprimir isso nos seus alunos, o seguinte: que ele tem algo fantástico para passar. Cristo. Irmão, Jesus é muito bom. Jesus resolveu a sua vida, resolveu a minha. Então vai resolver a vida de quem você colocar contato. Irmão, não tem ser humano que ele não consiga transformar. Nós servimos o Deus da regeneração, rapaz. Que coisa fantástica. Então, a igreja foi idealizada por Deus para evangelizar individualmente. Cada salvo em Cristo foi alcançado pelo Evangelho para compartilhar a bênção incomparável da salvação. Então, é a nossa tarefa como servos, como filhos, é contar para o mundo essa boa notícia. Sabe, que o Evangelho resolve, que o Evangelho salva, que o Evangelho transforma. A gente está numa sociedade aí que era o sonho de todo mundo. Uma sociedade liberal. Só que essa liberalidade dele, pastor Ronaldo, cadê a felicidade deles? A taxa de suicídio lá em cima. A taxa de gente viciada lá em cima. Depressão. Você pode formar nuvens de psicólogos no Brasil e vai faltar gente profissional para trabalhar. Conversa com um profissional de psicologia. O nível de pessoas com depressão. Como é que é o nome disso? Falta de Cristo, irmãos. A sociedade está vivendo como pode, mas não está conseguindo atingir aquilo que ela queria. O que ela queria? Felicidade. E a felicidade só está onde, irmão? Em Jesus. A grande maioria dos cristãos está fazendo trabalhos que qualquer outra pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode ser motorista de táxi, contador, médico, mas apenas um dedicado discípulo de Jesus pode ser um ganhador de almas. O governo constrói hospitais, estradas, delegacias e policiais, mas só eu e você podemos pregar algo que o governo não pode fazer. O governo não consegue salvar ninguém, mas o nosso Cristo salva. Aleluia. Por isso a nossa igreja, o nosso pastor, nessa expansão, eu guardo a palavra, deve expansão. Eu acho bacana esse modelo que nós estamos fazendo de implementar igrejas, né? Abrir portas de igreja. Para alguns olham isso do ponto de vista de fora e falam assim: é besteira. Besteira é nada, irmão. Há uma nuvem de pessoas cativas na mão do diabo. E cada vez que o nosso pastor vai e inaugura uma igreja, ele diz assim: ó, primeiro dia, 4 almas. Já valeu. 4 vidas saíram da mão de Satanás e agora estão na mão de Jesus Cristo. Vale a pena, irmão. Esse é o nosso empenho. Essa é a nossa estrutura. Então, qual é a nossa tarefa como professores desse domingo? É ensinar os nossos alunos que a tarefa de evangelização é de todos. Evangelizar com amor, utilizando rede social, utilizando a sua vida, pedindo a Deus ferramentas, né, capacidade, empenho, pedindo a Deus ajuda, se reciclando, fazendo parte aqui da Bereana, aprendendo mais, porque todo mundo pode fazer isso, porque todos nós temos esse chamado da graça em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
Ô, Ronald, só essa dos 5 judeus já valeu o ingresso, mano. Paguei caro, mas valeu, né? Quantos foram abençoados pela ministração aqui? Olha, eu vou dizer o seguinte, viu, Cid? De vez em quando a gente acerta aqui, não é sempre que eu que estou falando, Vaninha, esses caras fracos, não. De vez em quando a gente traz uns caras aí que vale a pena. Você é muito seletivo. Tô brincando. Maravilha. É um prazer tê-lo aqui, meu amigo. Olha aí. A Adriana veio lá veio com o Alexandre. Alexandre é um cara que me prestigia. Alexandre é um cara que prestigia. A Adriana também. Gente, que coisa maravilhosa, né? Que aula abençoada, né? É um prazer a gente estar aqui, te assistindo. Cara, pô, olha, é bonitinho, né? Bem arrumadinho. Traz umas ilustrações bonitas, né? Ainda traz uma mensagem a edificar. Rapaz, é que o cara é casado, senão ia ser o genro que a gente ia pedir a Deus, né? Deus te abençoe, Ronald. Deus te abençoe. Oi. Eu, na verdade, eu dei uma cochilada à tarde, porque preocupado também em vir para a escola e para vigília. Quando eu acordei assustado pela hora, falei assim, meu Deus, perdi a Bereana. Aí eu falei assim, não, vou tomar um banho aqui rápido e vou sair batido. Eu vou pegar que coisa maravilhosa, valeu a pena. Gente, vou confessar uma coisa para vocês. Na minha opinião, quando vocês não me virem aqui, porque aconteceu alguma coisa muito grave para mim não chegar aqui, isso aqui é impedido. Que bom, eu tenho essa sensação também, né? Rapaz, eu vou dizer o seguinte, por qualquer... Acho que esse ano, acho que uma única vez eu não estive aqui. Uma única vez, acho que foi 2 semanas que eu não estive aqui. Ah, é verdade. E foi por motivos assim muito... parece que eu tenho abstinência, cara, quando o negócio é assim, sabe? Fica nervoso. Eu já vi um adicto quando não tem droga e fica... É mais ou menos o sentimento que eu tenho quando eu não venho à escola bereana. Pela comunhão com os irmãos, pela palavra que é ministrada, pelo despreendimento desses homens que vêm aqui, homens de Deus, mulheres de Deus que vêm aqui para poder trazer algo mais, né? Essa aula é algo fantástico. Então, Deus abençoe a vida de vocês, né? Deus abençoe a sua vida, pastor Ronald, que você possa continuar. Eu só vou pedir uma única coisa. Fale essa ilustração domingo aqui na igreja, a gente vai fazer um recorte para colocar na fábrica. Tá bom? Eu faço... Forte. Né? Um recorte disso para colocar lá no Aconteceu na EBD, dentro da fábrica de EBD. Vocês que ainda não conhecem a fábrica EBD, é um grande repositório, um grande vórtice, onde a gente congrega ali testemunhos, artigos, vídeos, não é? Como é que é, Cíntia, que a gente fala? Oh, Deus. Devocionais, olha, tem artigos, até artigo científico a gente tem, né, Cid? Cid escreveu um artigo fantástico falando sobre vacina, em 2, muito bom, né, falando da origem, a história. Vão lá, consuma esse material. Pastor. Você que tem filho, ou mesmo é filho adolescente, veja lá o Alvoroço, o programa que a gente está fazendo. A gente está fazendo coisas boas na EBD. E o pastor Ronald falou sobre folheto. No Instagram da fábrica tem o folheto digital, todo dia. E olha que interessante. Você que quer evangelizar, tem lá o folheto digital. Bacana, é bom você me lembrar isso aqui, que eu falo também aqui na igreja. É muita coisa, gente. A gente tem um exército enorme de pessoas colaborando aí com a fábrica e vale a pena. Tá bom? Eu só vou sossegar quando o Cid nos ajudar. Quando o Cid nos ajudar, aí... Tô brincando contigo, amigo, Tô brincando contigo. Maravilha. Não, Cid, você não é aquele do Pedi, Darcy vos há, né? Darcy, não sou eu mesmo. Vamos orar, gente, vamos agradecer ao Senhor aqui para... Pastor, só me daria um minuto aqui da aula no final. Gente, pode ficar de pé. Segunda-feira, o pastor Ronaldo completou mais um ano de vida. Então, a gente, embora tenha passado, já deve ser segunda, a bereana é na sexta-feira. Então, aqui em nome de todos, né, vocês aí que, né, acompanham aqui o trabalho da bereana e também são abençoados pela vida do pastor Ronaldo, por toda a espontaneidade, né, o bom humor do pastor Ronaldo, que é contagiante. Então, eu queria aqui em nome dos professores, dos pastores que estão aqui, a nossa singela homenagem que a gente está trazendo aqui o pastor Ronaldo. Antes que o pastor Ronaldo... Calma aí.
Antes que o pastor Ronaldo abra esse presente aqui, o que acontece? O pastor Ronaldo, ele é uma pessoa muito acessível, mas ainda assim a gente fica muito preocupado que a gente possa, na verdade, satisfazer as demandas que ele direciona como líder para a gente. Então a gente fica preocupado se a gente está conseguindo satisfazer isso. E às vezes a gente deixa algumas lacunas. Quando a gente serve, às vezes nem tudo a gente consegue fazer por completo. Então esse presente aqui, ele representa exatamente isso. Queria que a Natasha pudesse dar para o pastor Ronaldo para ele verificar a representatividade. Pode abrir, pastor. Precisa, é verdade. É verdade. Sabe o que é isso aqui, gente? Porque toda vez que eu estou no evento aqui, eu falo, gente, tem uma Coca Zero. E eles sempre esquecem. Então agora eu já vou trazer a minha de casa. Né? Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Vocês são incríveis. Amém. Antes da gente, aqui o pastor Ronaldo bater essa foto com o bolo, vou chamar o pastor José. Pode vir aqui, pastor, para o senhor fazer uma oração. A gente pedir para que todos os irmãos... oração forte, porque se fosse fraco eu mesmo fazia. Já a frase do pastor Ronaldo. Pedir que os irmãos estendam a mão sobre a vida do pastor Ronaldo e em concordância com o pastor Josiel, a gente possa orar pela vida do pastor Ronaldo. A paz de Cristo, irmãos. Amado Deus e eterno Pai, te damos graça por esta riquíssima oportunidade, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. E agora nós queremos te agradecer pela vida do Teu servo, pastor Ronaldo, nosso amigo, nosso irmão, nosso líder, nosso superintendente, este homem, ó Deus, a qual Tu tens levantado para administrar, para coordenar toda essa parte de estudo, Senhor, da nossa EBD, também da nossa vitória em Cristo. Nós louvamos a Ti pela vida do pastor Ronaldo, Senhor, e pedindo que Tu possa, Senhor, acrescentar a ele muitos anos de vida. Quem sabe até multiplicar os seus anos de vida. Que ele tenha saúde, ó Deus, saúde física, saúde espiritual e também saúde emocional. Nós o abençoamos com toda a sua casa, sua esposa, sua filha, e que todos nós que somos seus cooperadores possamos cooperar com alegria, com amor e desfrutar da bênção e do privilégio de tê-lo conosco, Pai. Nós assim te agradecemos e te bendizemos por mais um ano de vida que Tu concede ao Teu servo, em o nome de Jesus. Amém. Vamos acender o bolo aí, pra gente cantar. Vamos lá, calma aí. Vem pra aqui, pastor, vem pra aqui. Vamos fazer alguém que fuma aí? Alguém que fuma aí para poder Quantos anos, pastor? 55, Jesus. 55 dá para multiplicar. Meu Deus. Meu Deus, olha aí. Não, bota dois, Vaninho, dois. Claro, puta porção. Peraí que eu tenho isqueiro aqui, mano. Isqueiro? Isso, gente. Apaga a luz aí, hein? Foi. Ainda, porque tá frio. Essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, muitos bens pra você, muitos anos de vida, essa felicidade, muitos anos de vida. Ei! Ronaldo, 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 Ronaldo. Obrigado mesmo, Deus abençoe você.